Esta história começa com um aspirante a herói vestido de preto segurando firmemente sua enorme espada, que ele fincou no peito de um dragão gigante. Esse homem brutal arranca sua lâmina do inimigo, deixando um buraco enorme no dragão, e o sangue que estava dentro agora escorre para fora. O dragão cinzento, acorrentado, questiona por que a humanidade o traiu, mesmo enquanto seu sangue fervente derrama no chão da caverna. Antigo e divino, o dragão de grandes olhos azuis, que em breve estaria morto, vive desde o tempo dos deuses, e em todos esses anos ele não fez nada que levasse os humanos a odiá-lo tanto. A verdade é que ele já foi aliado deles, mas isso pouco importava ao espadachim de sangue frio, que desesperadamente queria ser o personagem principal deste anime. Sentindo que o fim estava próximo, pois seu sangue jorrava como uma fonte, o dragão se libertou das correntes e ergueu seu olhar para a lua acima. Enquanto seu corpo começava a desmoronar e se despedaçar como todas as minhas esperanças e sonhos, ele implorou aos deuses apenas por paz, buscando descanso para sua alma ancestral. No entanto, parecia que o destino tinha algo diferente reservado para ele. Das trevas surgiu uma luz, e o dragão abriu os olhos e se viu encarando um casal estranho. Eles o receberam ao mundo, pois agora eram sua nova mãe e pai. Aparentemente, não é normal que bebês abram os olhos tão cedo, então eles se perguntaram se ele tinha algum dom especial ou talvez fosse um bebê possuído por demônios. A avó também estava em êxtase, já sonhando que ele iria crescer para se tornar um médico. A partir daquele dia, seu nome seria Dolan, o nome perfeito para combinar com seu senso de moda sem graça. Dolan, para não ser confundido com um funcionário de loja usando colete vermelho. Ao observar o sol se pôr sobre a humilde vila que ele chamava de lar, Dolan sorriu enquanto sua evidentemente desesperada Fanari subia a colina para chamá-lo para o jantar. Sua nova vida era, afinal, pacífica, e ele não precisava mais se preocupar com heróis abrindo buracos em seu peito. A tranquila vila de Varin fica bem ao norte, perto das extremidades da fronteira do reino. Não há muito o que fazer lá além de trabalhar na agricultura, então isso seria um pesadelo para qualquer um que não queira passar o dia ordenhando vacas. No entanto, essa vida pacífica é exatamente o que Dolan deseja. Aos 16 anos, Dolan já é considerado um adulto em sua vila e vive sozinho. Todos os dias, ele acorda cedo com o nascer do sol para cuidar dos campos e trabalhar na terra. Ele come uma refeição humilde em sua casa, igualmente humilde, como o protagonista humilde que ele é. Um dia, enquanto pesca com seu irmão mais velho e, de alguma forma, mais esquecível, os dois conversam sobre a próxima expedição de Dolan ao pântano próximo. Dolan está preocupado e questiona por que ele mesmo não deixa essa tarefa para os guardas. Ele aponta que a guarnição local já está sobrecarregada protegendo a vila e que alguém precisa descobrir o que está acontecendo. Dolan explica que já faz quase um mês desde que alguém ouviu qualquer notícia dos lagartos que vivem no pântano. Esses lagartos costumavam visitar a vila ocasionalmente para trocar grilos ou qualquer coisa que lagartos gostem, mas agora ninguém sabe porque eles desapareceram de repente, sem deixar rastro. Como um bom irmão mais velho, Dolan ainda está preocupado e se oferece para acompanhar o irmão mais novo nessa viagem. Ele comenta que tem feito grandes progressos na academia e tranquiliza o irmão, que tem um nome muito parecido, garantindo que tudo ficará bem. Dolan afirma que já é grande o suficiente e quer fazer sua parte pela vila. Dolan então experimenta o momento mais emocionante de sua vida monótona ao pescar um peixe. No caminho de volta para casa, o orgulhoso conquistador de um par de peixes encontra seus amigos Melita e Albert. Eles ficam impressionados com a captura recorde de Dolan, mas se perguntam se ele está realmente preparado para a jornada de amanhã. Dolan responde que vem se preparando há algum tempo e agradece a Melita. Ela faz parte da guarda da vila e ajudou a convencer o chefe da vila e os outros anciãos a permitirem que Dolan assumisse essa investigação do pântano. A facilmente impressionável Melita diz que foi o mínimo que ela poderia fazer, considerando quanto Dolan ajudou nos treinamentos. Eles pedem para Dolan não se preocupar com nada enquanto estiver fora e para focar na investigação. De volta à sua casa, Dolan passa de rei dos mares a rei da cozinha enquanto prepara o jantar. Ele tem limpado e salgando os peixes com bastante dedicação antes de deixá-los secar ao sol. É muito trabalho, mas em Varen não é incomum que alguém cuide de tudo sozinho. A vila é isolada, como minha vida social, bem no meio do nada, e com tão poucos soldados por perto, todos precisam aprender a se virar. A estranha Ari, com toda sua presença ruiva, vem observando Dolan pela janela. Ela aparece para lembrá-lo de sua prática de magia, mas ele se pergunta se ela veio até aqui só por causa dele. Momentos depois, após um encantamento brega demais para ser repetido, Dolan dispara um feixe de pura energia mágica de sua mão, cortando limpidamente um boneco de treino. Sua avó, também sua instrutora de magia, expressa sua satisfação com o controle perfeito de Dolan sobre a magia ofensiva. No entanto,
a velha não vai deixá-lo escapar do treinamento tão facilmente. Agora ela tem uma extensa série de magias medicinais para ele praticar, algo com o qual Dolan ainda luta. Mais tarde, Dolan encontra-se com um personagem ainda mais velho e desgastado, o chefe da vila, que tem alguém que gostaria que Dolan conhecesse. É uma garota chamada Cristina. Aparentemente, ela é uma nobre que ficará na vila por alguns dias, mas com seus olhos vermelhos intensos e pele branca, ela parece um verdadeiro material para waifu. Dolan luta contra o impulso de começar um harém, enquanto o velho lhe pede para se comportar e eles se apresentam formalmente. Ao tocarem as mãos, Dolan percebe que essa garota é mais do que aparenta, possuindo força e habilidades surpreendentes. O olhar nos olhos de Cristina indica que provavelmente notou o mesmo sobre Dolan. No caminho de volta para casa, ele reflete sobre como o clima muda rapidamente e mal pode acreditar que os humanos, com seus corpos frágeis, vivem nessas condições. Após um dia exaustivo de preparação e treinamento, Dolan finalmente chega à casa dos pais para jantar. Sua mãe e pai ficam felizes em ver o pescador entusiasta, enquanto ele deposita na mesa um monte de peixes e colheitas que reuniu. A família se senta para uma refeição deliciosa, carinhosamente preparada por sua mãe. Não demora para que o velho pergunte a Dolan sobre garotas, curioso para saber quando ele se estabelecerá, como seu irmão Dolan. Dolan logo encerra o assunto, explicando que está focado em seu grind set. Entre subir de nível, simuladores de namoro e sua namorada virtual perfeitamente programada por inteligência artificial, Dolan está satisfeito em viver a vida de solteiro sem precisar de um compromisso real. Afinal, Dolan tem apenas 16 anos e não se importa em ficar solteiro por mais um tempo. Antes que seu pai decepcionado vá buscar leite, a conversa muda para o pântano e a jornada de Dolan. Naturalmente, seus pais estão preocupados com a possibilidade de ele acabar no fundo do pântano, mas com algumas palavras de tranquilidade, ambos parecem convencidos de que o filho ficará bem. O pai de Dolan lembra que, como adulto de 16 anos, é uma decisão que cabe a ele. Porém, avisa que ele deve voltar em segurança para não preocupar a mãe, ou ela pode voltar a beber. Dolan promete que eles não precisam se preocupar, garantindo que voltará e terá uma ótima história sobre o pântano para contar. O dia finalmente chega, e todos os Zés Ninguém da vila se reúnem nos portões para se despedir. O capitão Balin, que parece o gêmeo malvado do Mr. Clean, e Melita, da guarda, desejam-lhe uma viagem segura. No entanto, o capitão se sente obrigado a escoltar Dolan em sua perigosa jornada. Melita o interrompe antes que faça algo impulsivo, lembrando de que ele é necessário na vila para proteger contra bandidos e manter o chão da guilda impecável. Jasta e uma possível candidata ao harém de Dolan, chamada Laetitia, também lhe dão sua bênção. No entanto, sua avó menciona que é preciso ter cuidado. Suas previsões sugeriram que algo ruim pode acontecer. Ari, que parece uma versão alternativa da garota duende, também está presente e oferece a Dolan um lanche para a viagem, um sanduíche duplo com batatas fritas. Dolan agradece e, gentilmente, nem demonstra sua decepção pelo fato de ela ter esquecido a bebida no pedido. Assim, nosso herói parte para sua primeira grande aventura como um homem. As terras entre a vila e o pântano são selvagens e indomadas, mas não são o suficiente para desanimá-lo. Ele alcança os pântanos sem grandes problemas. No entanto, a visão que ele presencia o deixa preocupado. O pântano parece doente e decadente, da mesma forma que vocês parecem após maratonar vídeos de resumo de anime por 10 horas seguidas. É como se todo o pântano estivesse morrendo. Usando seus próprios sentidos, Dolan percebe imediatamente um grande desequilíbrio entre os elementos da terra e da água. Lembrando-se das previsões de sua avó, Magu, Dolan nota que a velha raramente erra nessas coisas. Ele começa a suspeitar que a causa desse desequilíbrio foi intencional. Suas reflexões são interrompidas ao sentir uma presença estranha se aproximando. Considerando o estado do pântano, as únicas criaturas capazes de sobreviver ali seriam monstros muito poderosos, como sapos mutantes ou algo como Shurek. Dolan prepara sua espada e se posiciona, pronto para se defender. Mas o que sai das moitas o surpreende. Surge uma lâmina meio cobra, meio mulher, mas totalmente digna de virar waifu, uma visão realmente rara. Lâmia provoca Dolan, zombando dele por vir sozinho e com uma roupa tão ridícula. Dolan acha curioso, pois criaturas como Lâmia raramente são vistas por essas terras, mas admite que ela é tão bela quanto os rumores diziam. Isso, claro, se você for do tipo que gosta de pessoas sem pernas. Quando Dolan admite que está realmente sozinho, ela parece estranhamente aliviada e se lembra de que seu dever é encantá-lo. Sem hesitar, Lâmia recorre aos movimentos de dança sedutores que sua mãe lhe ensinou, e, de repente, começa a se contorcer desajeitadamente para encantá-lo. Dolan observa sem nenhuma expressão de encantamento,
A dança parece mais uma convulsão do que um charme. Se seu objetivo era seduzir, Lâmia fracassou miseravelmente. Mesmo assim, a mulher serpente, com um olhar presunçoso, declara que não está ali para lutar. A situação constrangedora é finalmente interrompida pela chegada chocante de um monstro grotesco que parece um amontoado de gosma. A monstruosidade elementar, que mais parece um blob de vômito de molusco, ataca Lâmia. Dolan reage instantaneamente e corta a mão do monstro antes que ele consiga feri-la. Mesmo tendo acabado de conhecê-la, Dolan já está cansado das lamúrias dela e ordena que ela se esconda e mantenha sua cauda volumosa fora de vista. Dolan deduz que aquele monstro é o motivo pelo qual o povo lagarto desapareceu, ligando rumores de um terremoto recente ao atual desequilíbrio no local. Ele percebe que algo maior e mais sinistro pode estar por trás da desordem que ameaça o equilíbrio elemental da região. Infelizmente, não há como devolver o elemental ao seu estado normal agora que ele foi agitado a um nível tão violento. Determinado a resolver o problema, Dolan percebe que não pode fazer isso sozinho. Ele se volta para Lâmia e se apresenta. Surpresa! Ela diz que seu nome é Selena. Como todos os Lâmia, Selena pode manipular magia, então Dolan a convida a ajudá-lo a derrotar o monstro. Infelizmente, ela só consegue controlar magia de terra, que seria quase inútil contra o monstro com que estão lidando. No entanto, Selena tem uma ideia. A habilidade racial única de seu povo talvez seja o suficiente para retardar a criatura. Selena hesita em ajudar esse humano estranho que acabou de conhecer, mas algo em Dolan a faz reconsiderar. Talvez seja porque ele não fugiu de seu corpo reptiliano assustador. Não, na verdade, é a intensidade da determinação dele que a convence. De maneira ousada, Selena declara que ajudarão um ao outro até a morte, mas Dolan rapidamente aponta que isso é algo que se diz em casamentos. Os dois então se posicionam para emboscar o colossal elemental, e Dolan dá o sinal para atacar. Saindo do esconderijo, eles correm em direção ao monstro, que reage lançando um ataque de rocha superpoderoso e nada inofensivo. Cada projétil é habilmente desviado pelo trabalho de espada de Dolan, dando a Selena o tempo necessário para lançar seu feitiço. Com um pouco de fanservice obrigatório, Selena invoca uma cobra gigante e libera sua forma amaldiçoada contra o monstro. As duas criaturas titânicas lutam, com a cobra se enrolando ao redor do elemental e imobilizando-o. Como esperado, adicionar outra cobra luta não ajuda muito, e Selena teme que sua serpente não dure muito tempo. Mas é o suficiente para Dolan fechar a distância, avançando com uma velocidade impressionante. Quando o elemental finalmente se liberta e tenta atacar Dolan, já é tarde demais. Com sua lâmina imbuída de poder dracônico, Dolan corta o monstro em dois. Com um grito de angústia, o elemental perde toda a coesão, transformando-se em uma onda de terra que surpreende a pobre garota serpente e quase a arrasta embora. Selena diz que está bem, mas engoliu uma boa quantidade do líquido do monstro. Dolan a aconselha a trocar suas roupas sujas e oferece a ela um pouco de líquido próprio, uma sopa que ele preparou. Selena, surpresa, comenta que Dolan não parece temê-la. Sendo um dragão antigo e divino, Dolan já viu muita coisa, e Selena nem é a primeira lamia que ele encontra. Porém, ela é certamente a mais única, pois as outras lamias que ele conheceu sempre foram cautelosas e agressivas, bem diferente de Selena. Curioso, ele pergunta por que ela está ali. Selena, direta, revela que está em busca de um marido. Segundo a tradição de sua raça exclusivamente feminina, agora que tem 17 anos, é hora de procurar um parceiro para chamar de seu. Dolan, alheio às intenções de Selena, oferece a ela um empréstimo de seu simulador de romance, o Romance Simulator 3000 Ultimate Waifu Edition. Essa ignorância talvez seja o melhor para ele, considerando que as lamias são envenenadas por uma maldição, escolhendo apenas machos fortes, já que os fracos não sobrevivem ao veneno após desenvolver laços mais profundos. Toda essa conversa sobre fluidos venenosos e criação de laços não afeta Dolan, que já tem uma doce namorada digital à sua espera. Selena desconfia que ele esteja subestimando, mas logo se distrai ao provar a sopa de Dolan, que é espessa e satisfatória. O calor e o sabor do prato levam os dois a uma conversa mais íntima sobre suas famílias e experiências, aproximando-os ainda mais. No dia seguinte, a dupla se despede. Eles desejam sorte um ao outro, e Dolan espera que Selena encontre alguém que a ame como seu chatbot o ama. Enquanto trocam um aperto de mão, Dolan se lembra que as lamias são atraídas pela energia vital, algo que ele pode manipular. Ele compartilha uma dose de sua energia vital com Selena, e a reação dela é tão intensa que ele se pergunta se sua força dracônica não foi um pouco demais. Selena parece ter ficado encantada com a energia de Dolan, mencionando que provou algo muito especial e que pode acabar querendo mais. Mais tarde,
dois aldeões que voltam de uma noite de festa percebem uma figura misteriosa na vila. Eles ficam surpresos ao descobrir que é uma mulher bonita, então lhe dizem que uma festa divertida acabou e que é perigoso viajar sozinha. Selena, uma heroína semelhante a uma cobra, responde alegremente que ficará bem. Ela é, na verdade, mais forte do que parece. Infelizmente, Selena é um pouco serpente demais para o gosto deles, então eles saem correndo para salvar suas vidas. Selena tenta explicar que não quer fazer mal, mas suas tentativas de conquistar a confiança dos humanos serão muito mais difíceis do que ela imaginava. Enquanto isso, na vila, Dolan está treinando ao lado da ruiva na arte de fazer poções. A jornada de Dolan é complexa e precária. Ela requer ingredientes com propriedades mágicas raras e voláteis que, quando manuseados de forma inadequada, como Dolan demonstra ao arruinar sua própria poção acidentalmente, podem dar errado com o menor erro. A vovó Marguerus critica Dolan por sua falta de delicadeza, mas Dolan diz que com alguns ajustes e a receita certa, ele poderia se tornar o próximo Heisenberg. Marguerus teme que o fracasso de Dolan o tenha chateado, então ela o incentiva a não desanimar e a continuar tentando. Afinal, ele tem muitas outras boas qualidades a seu favor, como seu olho para ervas medicinais e sua natureza altruísta quando se trata de cuidar das crianças da vila. Ela até murmura em voz baixa o quão legal ele é. As palavras gentis da garota do Bem-vindo ao Wendy chegam a Dolan, e ele promete não desistir. No entanto, será necessário muito estudo e prática, já que Dolan é apenas um amador. A Rei já é praticamente uma mestre em fazer poções. Ela é tão boa que a vovó Marguerus a deixa sair da aula mais cedo. Embora incentivem a ir brincar, a Rei menciona que usará o tempo livre para ajudar sua mãe com as tarefas. Dolan, o bobalhão da turma, solta um pequeno suspiro enquanto se lembra de sua vida antiga. Como um dragão incrível, ele nunca teve a necessidade de poções e ervas curativas. A velha vovó aponta que sua magia ofensiva é realmente forte, mas ele carece do entendimento fundamental da alquimia. Marguerus continua com suas lições, fazendo Dolan saber que não há atalhos no caminho do conhecimento, apenas trabalho duro e o ocasional desvio. Após as lições, Dolan se encontra em um pesadelo vivo, sentado em uma mesa cercada por gingers. Eles ficam surpresos ao descobrir que é uma mulher bonita, então lhe dizem que uma festa divertida acabou e que é perigoso viajar sozinha. Selena, uma heroína semelhante a uma cobra, responde alegremente que ficará bem. Ela é, na verdade, mais forte do que parece. Infelizmente, Selena é um pouco serpente demais para o gosto deles, então eles saem correndo para salvar suas vidas. Selena tenta explicar que não quer fazer mal, mas suas tentativas de conquistar a confiança dos humanos serão muito mais difíceis do que ela imaginava. Enquanto isso, na vila, Dolan está treinando ao lado da ruiva na arte de fazer poções. A jornada de Dolan é complexa e precária. Ela requer ingredientes com propriedades mágicas raras e voláteis que, quando manuseados de forma inadequada, como Dolan demonstra ao arruinar sua própria poção acidentalmente, podem dar errado com o menor erro. A vovó Marguerus critica Dolan por sua falta de delicadeza, mas Dolan diz que com alguns ajustes e a receita certa, ele poderia se tornar o próximo Heisenberg. Marguerus teme que o fracasso de Dolan o tenha chateado, então ela o incentiva a não desanimar e a continuar tentando. Afinal, ele tem muitas outras boas qualidades a seu favor, como seu olho para ervas medicinais e sua natureza altruísta quando se trata de cuidar das crianças da vila. Ela até murmura em voz baixa o quão legal ele é. As palavras gentis da garota do Bem-vindo ao Wendy chegam a Dolan, e ele promete não desistir. No entanto, será necessário muito estudo e prática, já que Dolan é apenas um amador. A Rei já é praticamente uma mestre em fazer poções. Ela é tão boa que a vovó Marguerus a deixa sair da aula mais cedo. Embora incentivem a ir brincar, a Rei menciona que usará o tempo livre para ajudar sua mãe com as tarefas. Dolan, o bobalhão da turma, solta um pequeno suspiro enquanto se lembra de sua vida antiga. Como um dragão incrível, ele nunca teve a necessidade de poções e ervas curativas. A velha vovó aponta que sua magia ofensiva é realmente forte, mas ele carece do entendimento fundamental da alquimia. Marguerus continua com suas lições, fazendo Dolan saber que não há atalhos no caminho do conhecimento, apenas trabalho duro e o ocasional desvio. Após as lições, Dolan se encontra em um pesadelo vivo, sentado em uma mesa cercada por gingers. Esta é a família de Arrei, e seu pai tira um momento para abençoar a comida. Seus ruivos sem alma adoram Muriel, a deusa da terra. Dolan desrespeita tudo isso ao abrir os olhos durante a oração e pensa em como já faz muito tempo desde que se encontrou pela última vez com a deusa. Correndo de volta pela vila, Dolan está com pressa porque não quer se atrasar para o seu treinamento. Nesse momento, a história toma um rumo estranho quando a senhorita Mel o chama.
A senhorita Mel é uma demi-humana partigado, e ela lembra Dolan que o leite fortalece os ossos. Ela diz que seus jarros estão cheios de leite e até oferece a Dolan a chance de beber diretamente da fonte. A senhorita Mel deve estar exausta o tempo todo, pois fornece aos bons moradores da vila leite fresco todos os dias, e seu sabor é tão requintado que Dolan tem dificuldade em recusar quando ela lhe oferece. Nosso garoto Dolan tenta resistir, ele realmente tenta, mas no final, não há como dizer não à senhorita Mel e sua bebida especial. Dolan a agradece pela refeição e bebe um copo cheio antes de sair correndo, agora um pouco mais atrasado para a prática. Em sua pressa, ele nem percebe Lady Cristina, que o observa de longe. Perto dali, Albert lidera as crianças locais em suas lições com uma lança. Com um aplauso, Albert dá um intervalo assim que nota Dolan. Em vez de ir brincar, no entanto, os pequenos nerds correm até o irmão mais velho Dolan, empolgados para mostrar suas habilidades. Albert manda os pequenos embora, e a atenção de Dolan é atraída pela floresta próxima. Ele sente algo familiar. É a presença de um demônio, mas em vez de avisar a todos para que possam se preparar, Dolan apenas diz que não é nada. Mais tarde naquela noite, Dolan retorna à floresta com uma lanterna na mão. Ele se pergunta o que esse demônio específico estava fazendo aqui, em um lugar tão inusitado. Empurrando os arbustos, Dolan se depara com o demônio em questão. É Selena, e ela está se dando um banho com esponja bem no meio da floresta por algum motivo. Em sua desgraça, Selena quase cai no chão, mas nosso garoto Dolan está lá para pegá-la em seus braços. Neste momento, Selena fica vermelha de vergonha e diz a Dolan para não olhar, mas isso apenas o confunde. O dragão desajeitado não entende porque ele deveria desviar o olhar e se pergunta se o leite de Selena tem o mesmo gosto do que é mostrado nos filmes. Como crê que é? Dolan explica que é natural desejar coisas bonitas, mas Selena já teve o suficiente de sua atitude ousada. Com um tapa forte, Selena dá um pouco de consideração pelos sentimentos de uma mulher ao dragão. Ansiosa para passar para outro assunto, a conversa se direciona para o que exatamente Selena está fazendo ali. Na última vez que conversaram, ela estava indo para o sul em busca de um parceiro. Selena explica que tem tido dificuldades para se encaixar entre os humanos. Dolan entende e, na verdade, está bastante contente em vê-la novamente. A verdade é que ele sentiu falta dela, e agora que ela voltou, ele está ansioso para ajudar Selena da maneira que puder. É então que nosso brilhante protagonista tem uma ideia estúpida. Ele diz a Selena para vir morar com ele, assim ele pode, acidentalmente, vê-la tomando banho com mais frequência. Compreensivelmente, Selena fica sem palavras e lembra Dolan que ela é um monstro. Ela tem certeza de que todos terão medo dela, mas Dolan explica que um monte de monstros horríveis já vive na vila. Além disso, ela tem uma personalidade legal, então não teria problemas para ser aceita pelos moradores. Selena fica fascinada com a ideia de realmente poder fazer amizade com humanos, e quando Dolan diz que ficaria encantado em tê-la morando com ele, ela parece convencida pela proposta. Nesse ponto, até o desavisado Dolan começa a perceber o quão flertador tudo isso está se tornando. Nesse momento, Selena revela que na verdade estava procurando por Dolan. Como suspeitado, depois da última vez que se encontraram, Dolan havia lhe dado um pouco de sua energia espiritual. Acontece que foi tão bom que ela voltou para provar novamente. Selena fala sobre isso como se fosse a melhor coisa do mundo, e Dolan diz que vai enchê-la de sua energia vital sempre que ela quiser quando morarem juntos. O dever é que Dolan sabe exatamente o que está fazendo ao dar a Selena outro gosto de seu doce poder espiritual. Enquanto Selena se delicia como uma boba, Dolan explica seu plano para que ela se mude para sua casa. De volta à vila, algo misterioso está se formando. Nos juntamos ao Sr. Unclean e os guardas, que estão em cima de uma oferenda de caça recém-capturada. Enquanto muitos viriam isso como um banquete gratuito, o capitão vê apenas um problema. Esta é a terceira vez em tantos dias que alguém ou algo deixou essas estranhas oferendas. Enquanto Melita estuda as marcas que levam para longe da cena, ela nota como parecem algo deixado por uma cobra gigante. Recentemente, houve avistamentos estranhos nas florestas, e isso só confirma a suspeita do capitão. A vila deve ter um problema com Lamia. Isso traz medo a todos. As Lamias são tipicamente monstros poderosos e perigosos. O chefe da vila, que tem 100 anos, está de alguma forma ainda vivo e convoca todos os anciãos para uma reunião de emergência. Na sala estão o pai de Dolan, a velha Magaru e até Cristina. Eles discutem o problema e, embora todos concordem que a presença de um demônio tão poderoso só pode significar problemas para a vila, não conseguem entender por que ela estaria deixando presentes tão deliciosos dia após dia. Melita se considera um pouco uma apreciadora da comida, então pensa em como o peixe que encontraram estava gostoso. O Sr. Clean, que você veria em pesadelos,
dá um olhar de lado para sua tenente e a lembra de permanecer focada. Para ele, há apenas uma solução. Ele quer montar uma força-tarefa para buscar e lidar com essa ameaça antes que seja tarde demais. Os outros anciãos dizem a ele para se acalmar antes que o suor em sua cabeça careca ofusque todos na sala. Lamia não é uma questão pequena. É um demônio poderoso que pode causar sérios danos aos poucos soldados que defendem a vila, então não pode ser resolvido apenas com o limpador multiuso do capitão. Perto dali, Dolan consegue ouvir de alguma forma o que estão discutindo. Ele não tinha ideia de que havia uma divisão tão profunda entre humanos e monstros, mas tem certeza de que Selena conquistará a confiança deles. As deliberações dos anciãos rapidamente se desfazem antes que a vovó Maguru intervenha para trazer ordem ao caos. Ela repreende o capitão careca, reconhecendo seu cuidado e diligência ao proteger a vila, mas aponta que isso tem cegado para o óbvio. Essa Lamia claramente estava tentando fazer algum tipo de declaração pacífica, e a velha senhora tem certeza de que pode provar isso. Ela se preparou para isso e diz a todos que alguém está a caminho. No momento certo, Ari rompe na sala como a maldita criança demônio que é, carregando um amuleto de adivinhação. Todos ficam bastante surpresos com a chegada repentina da garotinha, mas enquanto a vovó Maguru estuda o resultado da sua leitura, ela chega a uma conclusão definitiva. Há, sem dúvida, uma boa chance de que essa mulher cobra seja um bom presságio, afinal. Ela pede paciência e compaixão, e por enquanto, parece que os anciãos concordam. Dolan continua a ouvir tudo isso com seus poderes de protagonista enquanto finge trabalhar. Ele escuta a declaração da vovó e não consegue deixar de soltar uma pequena celebração. Seu plano está funcionando e agora é hora da fase final. Correndo de volta para o esconderijo de Selena na floresta, Dolan transmite as novidades e sua empolgação é quase palpável. Tudo estava se encaixando perfeitamente. O fato de Selena ter deixado as oferendas fez com que os aldeões tivessem um pouco menos de medo da Lamia, e é improvável que os anciãos convoquem a equipe de eliminação. Com todo esse entusiasmo, Dolan decide que agora é o momento de finalizar seu plano com um grande estrondo. À medida que um novo dia começa, o capitão Balen reúne os soldados e dá a notícia que todos já conhecem. Foram vistos sinais de Lâmia. Balen faz um discurso emocionante para os homens, inspirando-os a serem valorosos e lembrando-os de seu dever de proteger a vila a qualquer custo. Enquanto isso, Toro, um dos meninos que tinha treinado com a lança, está presente. Ao ver seu pai em toda sua armadura e agindo de maneira tão legal, Toro sente um orgulho ao observar seu pai careca fazendo as coisas acontecerem. Essa reunião atraiu a maioria dos grandes nomes da cidade. Junto ao capitão estão sua mão direita, Melita, e a irmã guerreira Letícia, conhecida por seus milagres. Dolan consegue prever um problema com a presença dela, pois seu evangelho condena os malfeitores, e se não tiverem cuidado, ela poderia virar a vila contra Selena. No entanto, para todos os problemas que poderiam causar, a presença de todos é perfeita para seu plano. Dolan se sente confiante não apenas no plano, mas também em Selena. Se tudo corresse bem, ele sabia que as pessoas da vila receberiam Selena de braços abertos. De seu ponto de vista nas florestas próximas, Selena se escondia e quase se molhava de nervosismo. Após lembrar do plano de Dolan, Selena estava apenas aguardando o sinal dele. Dolan deveria avançar de cabeça em um grupo de monstros que sabia estar nas proximidades, e o trabalho de Selena seria aparecer no último minuto e salvá-lo na frente de todos. Arriscado, mas heróico, uma forma certa de ganhar a confiança de todos. Um plano genial desenvolvido por um protagonista brilhante, sem possibilidade de dar errado. Nesse momento, um guarda saiu correndo da floresta, uivando de medo porque estava sendo perseguido. Dolan não perde tempo e começa a gritar ordens para seus guardas, preparando-os para enfrentar a Lamia que ele supõe estar chegando. Dolan ainda não havia dado sinal para sua amiga escondida nos arbustos, e Selena se pergunta se outra Lamia apareceu. No entanto, o que emerge da floresta não é uma cobra. Uma enorme e feroz besta conhecida como urso blindado solta um rugido monstruoso enquanto derruba árvores e avança em direção à clareira. Dolan fica chocado e sabe que seus homens não conseguirão lidar com essa ameaça de frente. Ele ordena a retirada, mas na confusão, Tarot se mostra o personagem mais inútil deste anime e é derrubado no chão. Vendo o pequeno Tarot como um lanche, pois seu pai já desistiu dele, Vinnie Depoe com raiva começa a avançar em direção ao garoto. Felizmente, Dolan não é um covarde como o cara careca, então ele corre, mas percebe que não chegará a tempo. Infelizmente, Dolan decide que terá que usar seus poderes de dragão na frente de todos, mas Selena aparece do nada para interceptar o ataque do monstro. Selena leva um ferimento feio no processo, e todos ficam chocados ao ver que uma Lamia arriscou sua vida para proteger os humanos.
Lutando contra a dor, Selena volta seus olhos amaldiçoados para o urso, e algo sinistro começa a acontecer. Usando o poder especial de sua ascendente lâmina, Selena enfeitiça a mente do urso blindado. Ela lhe diz para voltar para a floresta, e o urso burro é incapaz de resistir. A raiva desaparece de seu focinho rosnador em questão de momentos e ele simplesmente se vira e vai embora, conforme ordenado. Os vilarejos mal conseguem acreditar no que acabaram de testemunhar. Eram olhos malignos, uma magia poderosa. Apesar de todo o sangue escorrendo pelas costas, Selena se preocupa mais com Tarot e Dolan do que consigo mesma. Balin e os outros guardas despertam de seu estado de choque, e o capitão agora exige que a garota Lamia se afaste de Dolan e Tarot. Dolan envia Tarot de volta ao pai, mas permanece ao lado de Selena, desafiador. Ele argumenta com o capitão, dizendo que não deixará a garota que salvou sua vida e a do menino touro. Balin fica furioso porque sabe que os demônios são perigosos. No entanto, Dolan não se move, determinado a proteger Selena do que está por vir, e até Melita começa a se questionar se a garota realmente é tão má. A compreensão da situação do capitão deixou-o, assim como a maior parte de seu cabelo, então ele quer fazer algumas perguntas à garota serpente. Ela responde fielmente e revela que realmente foi ela quem deixou os presentes para a vila. Ela também admite que estava em uma jornada, mas achou muito solitária para suportar, e seu pai era humano, e tudo que ela queria era aprender e fazer amizade com os humanos. Com os olhos fechados e as mãos juntas, ela se inclina diante de Balin e dos outros aldeões, pedindo que lhe deem uma chance. Ela diz que salvou os rapazes porque não queria que suas famílias ficassem tristes e declara que nunca machucaria humanos. Seus soluços e o sangue que escorre de seu corpo não são suficientes para convencer o capitão Balin, que se vira para a irmã Letitia em busca de orientação. No que pode ser descrito como o milagre mais convenientemente ridículo já exibido na tela, Letitia está no meio de uma comunhão com sua deusa Miriel. Com lágrimas nos olhos, Letitia transmite a palavra da Mãe Terra Sagrada. Essa Lamia não era uma criatura maligna. Ela era como eles, e deveriam viver juntos em harmonia. A sacerdotisa também reconhece que Selena manteve os olhos fechados todo esse tempo para não assustar os aldeões com seus poderes de olho maligno. Letitia pede que ela os abra finalmente, mas no momento em que o faz, Selena desmaia. Após acordar, Selena é levada para sua nova casa na vila, cortesia das pessoas gratas. Balin ajuda a mobiliar o lugar aconchegante com almofadas e bichinhos de pelúcia, como uma forma de se desculpar por duvidar dela e agradecer por salvar seu filho. A criança amaldiçoada do submundo amaldiçoa todo lugar apenas ao falar e diz que eles não sabem muito sobre as Lamias, então, como bons vizinhos, deveriam se conhecer melhor. Dolan avança e estende a mão para Selena. A cena é construída para parecer que ele fez algo bom ao mentir para todos que se importam com ele, e os dois supostos estranhos fingem se encontrar pela primeira vez novamente. Selena e os amigos então se alegram enquanto se conhecem melhor. Dolan reflete sobre o que acabou de acontecer e percebe que sua boa amiga Muriel realmente lhe fez um favor. Naquela noite, Dolan entra em seu estado astral, algo que não fazia há eras, para escapar de seu horrível corpo humano e visitar seu mais sagrado aliado. Dolan não consegue se afastar de si mesmo rápido o suficiente, e sua forma assume a de seu antigo eu, o poderoso dragão fantasma de olhos azuis. Além do reino dos mortais, ele encontra uma cidade no céu. Esperando pelo dragão musculoso está Muriel, a mãe de todos os deuses. Ela parece ter saído de um desfile de moda celestial e é uma amiga de longa data de nosso herói. Dolan acidentalmente a chama de deusa, e Muriel brinca com ele sobre como ele deve estar se adaptando muito bem à sua nova vida, se já começou a chamá-la assim. Mostrando um grande desenvolvimento de personagem, Muriel diz que já sabe por que ele está ali. É sobre a Lamia. Dolan a agradeceu profusamente por ajudar sua amiga sem pernas e se pergunta como a deusa conseguiu reconhecê-lo em sua nova vida como um entediante e mal vestido fazendeiro. Muriel diz que foi fácil quando sentiu seu espírito nas orações dos aldeões. Ela nota que seu espírito agora está cheio de vida e alegria, enquanto seu antigo eu estava cansado de viver. Dolan concorda, lembrando do momento em que a espada do herói perfurou seu coração. Assim como eu, quando não há um bom anime para assistir, Dolan sentiu apenas alívio por finalmente ter chegado ao seu fim. Como humano, ele aprendeu muitas coisas sobre as vidas dos mortais, quão difícil é a existência deles na superfície e quão passageiro é o tempo deles na terra. Isso obviamente mudou, e Muriel vê que foi para melhor. Ela usa suas asas, que estão ligadas a seu traseiro por algum motivo, e voa em direção ao nosso garoto. Ela está feliz que Dolan agora esteja feliz e deseja que Selena também seja feliz. Com o último agradecimento, Dolan retorna ao seu corpo humano musculoso e legal, apenas para ser abruptamente acordado quando nossa cobra favorita irrompe pela porta da frente.
Ela está empolgada porque hoje é o dia em que Dolan prometeu plantar batatas com Cristina. Na movimentada capital, vemos uma jovem correndo pelos corredores, segurando uma carta na mão. Nesse lugar, pequenas fadas não maiores do que uma mão estão ocupadas voando ao redor como mosquitos, realizando todo tipo de trabalho de baixo salário, como porteiros, organizando livros, e uma delas até entrega a carta que a garota estava carregando para o reitor da academia. Aparecendo como uma bibliotecária sobrecarregada, essa elfa vestida de forma elegante é Olivia, e ela compartilha da excitação da jovem quando descobre que a carta é de Cristina, o orgulho da academia. Em vez de abrir a carta como uma pessoa normal, Olivia estala os dedos. A carta se desenrola sozinha e começamos a ver como Cristina passa seus dias na vila de Barney. O treinamento de combate acontece diariamente na vila, e vemos um duelo entre Cristina e Melita, enquanto a multidão assiste ao confronto acirrado da linha lateral. Os espectadores estão atônitos porque nunca viram sua vice-capitã sendo pressionada dessa forma antes. Cristina pode perceber que Melita não estava dando tudo de si, então elas decidem ir com tudo. Com uma série de cortes e ataques, a intensa sessão de treino das duas termina quase tão rapidamente quanto começou, quando Cristina habilidosamente desarma sua oponente, fazendo a espada de Melita voar. Melita fica um pouco chocada, mas aceita a derrota com graça. Cristina, estranhamente, chama a habilidade de esgrima dela de linda, e só então Melita fica desconcertada, se perguntando se Cristina quer dar em cima dela. O capitão Baldin diz para elas se moverem para que ele possa passar o esfregão e chama um banquete para celebrar a vitória de Cristina. A Albina fica surpresa com a gentileza de todos e não consegue acreditar em como foram rápidos em aceitá-la. Aquela noite, a cidade se revela exatamente o que Cristina gosta, enquanto as garotas locais apontam como ela é bonita. Dwayne, o Rock Johnson, faz sua investida nela, mas os outros rapazes a alertam que o capitão Baldin é um verdadeiro festeiro. Antes que Cristina tenha chance de responder, os outros perseguem Baldin, que acaba se contentando com 2 outras vítimas para a noite. Algo não dito claramente está preocupando Selena enquanto ela observa os rapazes saírem para se embriagar completamente. Mais tarde naquela noite, Cristina observa enquanto os 3 estúpidos saem para a noite, incapaz de dormir. Provavelmente porque está vestindo literalmente todas as suas roupas para dormir, Cristina tem uma ideia perfeita para relaxar: prática intensa com a espada. Balançando sua lâmina sob a luz da lua, a nobre de cabelos brancos encontra Dolan e Selena passeando como 2 insonias sem nada melhor a fazer. Nossa cobra favorita percebe imediatamente que algo está errado e oferece mostrar a Cristina sua nova casa. Selena vai direto para a cama, a parte favorita da casa, e convida Cristina a se juntar a ela. Dolan a encoraja, mas a avisa que, embora a cama possa ser boa para lamias, talvez não seja tão confortável para um humano. Cristina não se intimida e se joga direto na cama de feno e almofadas. Acontece que é bastante confortável, afinal. Selena comenta que a cama foi ideia do Baldin, e Cristina fica surpresa. Sendo bastante faladora, Selena explica que a vaca é, na verdade, esposa de Baldin. Todos adoram seus enormes jarros de leite, e os moradores até competem para ver quem consegue beber mais. À medida que as garotas conversam, fica claro que Cristina não sabe muito sobre as pessoas da vila. Dolan acaba sendo puxado para a cama também, para participar de todas as fofocas saborosas. Os 3 felizes conversam a noite toda, e Dolan pensa em como todos aqueles anos de prática em simuladores de namoro finalmente valeram a pena. No dia seguinte, Cristina se junta a Selena na taverna, onde encontram um Jeff Bezos em esteroides se gabando de quanto consegue beber. Acontece que ele não estava falando sobre álcool, mas sim sobre o leite de sua esposa. Jeff realmente parece gostar de coisas estranhas, pois adora assistir outros caras beberem o leite de sua esposa, e ele diz aos amigos para aproveitarem o bar de laticínios tudo que você puder beber da esposa dele. Cristina, então, explica que veio para provar o famoso leite da Miss Mel. Mel quer que Cristina experimente sua nova leva de leite, então ela corre para se ordenhar. O malvado Jeff Bezos fica impressionado com a quantidade de leite que Cristina consegue beber, e ele a desafia para um bom e velho concurso de quem consegue beber mais. Cristina aceita o desafio com entusiasmo, mas avisa que ele não deve ficar chateado quando ela esvaziar suas peitos, vazias. Os 2 começam a derrubar caneca após caneca, enquanto todos observam horrorizados, percebendo quão estranho isso tudo é. Logo fica claro que o antigo campeão de laticínios está tendo dificuldades para acompanhar Cristina, e Baldin eventualmente colapsa, derrotado. Todos então comemoram e se divertem. Quando parecia que as coisas não poderiam ficar mais estranhas, Mel apresenta sua filha Mil. Mel planeja lançar um novo produto em sua linha de laticínios e quer que a campeã de beber leite seja a primeira a provar. Mil entrega o leite, e Cristina não hesita.
Ela adora esse leite e, quando pede um segundo copo, Mil fica positivamente radiante de alegria. Enquanto essa cena terrivelmente estranha chega a um fim misericordioso, voltamos à capital. A Deã Olivia observa que sua estudante favorita da academia de magia está fazendo amigos, mas logo descobre que rumores sobre Cristina já começaram a se espalhar, especialmente sobre sua amizade com Lâmia. Aproximada pela bruxa de um olho só, Kiran, Olivia é questionada sobre Selena. Kiran deixa Olivia nervosa ao se preocupar com os perigos que uma demônio como Lamia poderia representar. Olivia tenta desviar as preocupações suspeitas de Kiran, lembrando que Miriel abençoou a Lamia para viver pacificamente na vila. Contudo, a bruxa insistente não se deixa abater. Ela convoca o Senhor da Terra que, tecnicamente, governa a vila e que se parece com um completo idiota. Ele e seu chapéu absurdo não perdem tempo antes de decidir que Kiran está certa, dizendo que enviará seus capangas para a vila para lembrar a todos quem realmente comanda as ruas. Enquanto isso, em Barney, Selena e Cristina aproveitam bem o tempo planejando a plantação de batatas. Dolan observa as meninas e se diverte com a abordagem única que cada uma tem para a agricultura. A técnica de Selena é completamente errada, enquanto Cristina usa sua força bruta como uma verdadeira bárbara, socando buracos no solo. De repente, os três são interrompidos por uma comotion na vila. O Senhor das Trevas que apareceu anteriormente está de volta, junto com seu chapéu ridículo. Ele se apresenta como Gorda enquanto seus soldados cercam Dolan e Selena, acusando Dolan de trazer a perigosa Lamia para suas terras sagradas. O sacerdote, no entanto, se coloca em defesa, lembrando Gorda da bênção da deusa Miriel. Gorda admite que não vai contestar a palavra de Deus, mas precisa garantir que a Lamia não representa uma ameaça, o que soa como se ele estivesse, de fato, contestando as palavras da divindade. Dolan reflete sobre o fato de que a realeza não enviou a equipe de eliminação de Lamias, questionando quais são suas verdadeiras intenções. O idiota exigente exige que Selena o acompanhe à capital para que possam determinar se ela é um problema ou não. É claro que Dolan, o herói, insiste em ir junto, já que foi ele quem trouxe Selena para a vila. O Senhor das Trevas concorda, decidindo que isso tornaria tudo mais fácil, e permite que Dolan o acompanhe. Enquanto os dois são levados embora, Cristina fica insatisfeita com a situação e decide que precisa conversar com o diretor sobre isso. Usando sua mágica, Cristina se encanta e dispara em uma velocidade relâmpago, como todos nós correndo para o computador quando ouvimos que o canal que amamos lançou um novo vídeo. Na carroça a caminho da cidade, Selena tenta manter uma atitude corajosa, mas o nosso gênio dragão, Dolan, percebe o que ela está pensando. Ele a consola, puxando-a para perto de si, algo que sua mãe costumava fazer quando ele estava preocupado, o que sempre ajudava. Dolan a tranquiliza, garantindo que tudo ficará bem e que, se em algum momento ela se sentir mal por ser quem é, pode esperar uma longa e rigorosa palestra dele. De repente, as portas do escritório da Deã Olivia se abrem com força, e o chá dela se espalha por toda parte quando sua aluna favorita, super popular, irrompe na sala. Cristina está lá para discutir o que aconteceu com Selena e não aceita um não como resposta. Olivia, um pouco assustada, serve chá para Cristina e explica que isso não é obra de Gorda. Ela revela que a situação é mais complicada do que aparenta. É a bruxa Kiera. Kiera é uma alta autoridade e suspeita que Selena esteja envolvida nos recentes desaparecimentos. Cristina a defende veementemente, e Olivia concorda que a menina escamosa não poderia estar envolvida em nada disso. No entanto, se Kiera decidir colocar a culpa nela, não há nada que ninguém possa fazer. Cristina fica horrorizada ao ouvir isso e, em um vislumbre, percebemos que a bruxa está claramente tramando algo. Além disso, os soldados que estão escoltando Dolan e Selena também parecem estar planejando algo sinistro. Momentos depois, em segredo, Dolan e Selena conversam com um cara vestido de cogumelo. O que o cogumelo ambulante diz realmente choca nossos dois heróis até o âmago. Em seguida, vemos Cristina, cuja aparência sem óculos a impede de perceber os detalhes importantes, discutindo a possibilidade do sequestro de Selena e a suspeita sobre Kiera, a bruxa que a trouxe à cidade. Cristina está indignada com essa injustiça, mas a diretora, apesar de sua posição, não pode agir ainda, não sem abusar de sua autoridade legal. Como se as coisas não fossem ruins o suficiente, Olivia menciona suas preocupações sobre mais um assunto. Em outro lugar, Dolan e Selena são apresentados a Kiera, que está em sua pose habitual, embora se surpreenda ao perceber que nosso herói sem graça está ali e os recebe na cidade de Galois. Kiera ordena ao pequeno homem cogumelo que retorne e termine de escrever seu relatório antes de convidar Dolan e Selena para jantarem com ela. A mesa está impecável e Selena fica encantada com a comida de aspecto delicioso. Dolan, no entanto, não se distrai facilmente e vai direto ao ponto.
Kieran surpreende-os ao dizer que a papelada sobre estadia de Selena na vila será feita na primeira hora da manhã, mas por enquanto, todos devem aproveitar a refeição. A cortesia da bruxa acalma bastante os medos de Selena, que pensou que seria morta por ser uma pessoa serpente. Kieran a assegura de que, embora tenha suspeitado que Selena estivesse manipulando os aldeões com seu poder de olhos malignos, agora que se conheceram, não consegue imaginar Selena fazendo algo tão perverso. Ela garante à dupla que não há com o que se preocupar, mas a música ominosa de fundo sugere o contrário. No escritório da diretora, descobrimos que o cogumelo chegou e sua própria música ameaçadora toca ao fundo, insinuando que a situação está longe de estar sob controle. Cristina fica alarmada com a aparição repentina do governador, mas ele entra com calma e informa que precisa falar com a diretora imediatamente. De volta ao jantar, Kieran pergunta se eles estão desfrutando do vinho, que parece estar agradando. Dolan está ficando bastante embriagado, mas é uma sensação estranha, e a bruxa admira a beleza de Selena. Com seu cabelo dourado, olhos azuis brilhantes e escamas cintilantes, ela realmente é única. Kieran finalmente revela seu outro olho junto com suas intenções malignas, declarando que não pode esperar para devorar cada pedaço da lamia. Acontece que Kieran usou o mesmo tranquilizante que ele usou para envenenar as bebidas e nossos dois heróis desmaiam. De volta à biblioteca, o governador hesita em revelar algo, mas decide que é hora de quebrar o nada que Kieran fez assinar. Ele começa mencionando a onda de desaparecimentos que assola a cidade. Parece que muitas jovens mulheres desapareceram sem deixar rastros. Cristina já ouviu falar disso e sabe que nenhuma delas foi encontrada até agora. A garota rude e impaciente pergunta ao homem cogumelo o que isso tem a ver com Selena. Gorda menciona que há um antigo mago na cidade que se diz ter mais de 300 anos. Cristina assume imediatamente que é a diretora, mas é corrigida com raiva. Acontece que esse mago é humano, mas nenhum humano pode viver tanto tempo sem o uso de magia proibida. Gorda suspeita que os rumores de que esse mago está roubando a juventude das mulheres sequestradas são mais do que apenas boatos, e agora rumores de que a antiga maga está de olho em uma certa lamia. Os três rapidamente decidem que devem ir até a propriedade de Kieran e por fim a essa loucura. De volta ao esconderijo, descobrimos que, para surpresa de ninguém, Kieran tem uma caverna de tortura subterrânea sob sua casa. Selena está deitada em uma mesa, prestes a ser dissecada em nome da fina culinária, enquanto Kieran a observa, com a boca praticamente salivando ao pensar na vitalidade que está prestes a arrancar da pobre lamia. Kieran, segurando um bisturi, decide que vai arrancar um pouco da pele de Selena primeiro e decidir o que fazer com o resto depois. Felizmente, Dolan consegue expelir a cetamina de seu sistema e acorda. Embora estivesse amarrado e preso anteriormente, ele facilmente rasga suas amarras e avisa Kieran para não tocar em Selena. Dolan percebe que Kieran tem rabiscado o chão, mas fica horrorizado ao se dar conta de que seus pequenos desenhos são feitos de sangue. Parece que Kieran tem feito isso há muito tempo. Kieran rapidamente percebe que Dolan não é tão humano quanto aparenta. Dolan exige saber quantas pessoas a bruxa matou, mas Kieran é desdenhosa ao revelar que parou de contar depois da 100ª vítima. Ela tem experimentado com a vida por centenas de anos, tirando pedaços de suas vítimas para se renovar e manter sua beleza. Sua perna, seu braço, até mesmo sua pele, cada uma retirada de garotas de todas as raças. Ela tem feito um bom trabalho se Frankenstein se montando, pois não parece ter mais de 100 anos. No entanto, Kieran não está satisfeita e planeja usar Selena para aprimorar ainda mais sua beleza. Dolan acha que a magia que ela está usando deveria ser proibida, mas Kieran revela que sua pesquisa foi reconhecida por muitas pessoas poderosas. Dolan chama a bruxa de abominação, e Selena concorda. A bruxa fica chocada porque usou os melhores opioides que tinha para derrubá-los. Dolan era uma coisa, mas Kieran fica surpresa ao ver que agora até mesmo Lamia se livrou das drogas. Selena não consegue acreditar que a bruxa seria tão cruel a ponto de destruir as vidas e esperanças daquelas jovens que vieram aqui antes dela. Mas Kieran simplesmente explica que todas elas teriam continuado suas vidas sem valor, vivendo na miséria e na anonimidade. Para Kieran, ela fez um favor a todas elas, dando às suas vidas um propósito significativo. Selena afirma que Gorda estava certo sobre ela, e o tom de Kieran muda. Ela não consegue entender por que o governador estaria falando sobre ela. Acontece que um dos problemas de ser uma vilã é a necessidade de monologar. Dolan revela que tem escondido um pequeno dispositivo entre suas bochechas. É um dispositivo transmissor capaz de enviar suas vozes a grandes distâncias. Foi assim que Gorda conseguiu saber dos planos malignos de Kieran para começar. Neste momento, Jez e seu cavaleiro de armadura branca chegam para salvar o dia, acompanhados da equipe SWAT real.
Eles revelam que toda essa situação tem sido uma operação encoberta desde o início. Gorda tem trabalhado com o reitor para pegar a bruxa em flagrante. Quando Kieran disse a Gorda para voltar e escrever a papelada, era para falsificar relatórios a fim de incriminar Selena por um crime. Era também para fazer parecer que ela teve que matar Selena porque ela estava resistindo a uma prisão. Nossos heróis não conseguem entender por que alguém faria algo tão maligno, mas como Kieran diz, os abençoados nunca poderiam entender aqueles que são amaldiçoados. Desde criança, Kieran lutava com sua aparência. A bruxa percebeu que era uma gárgula horrenda, mas em vez de fazer algumas autoafirmação e comprar uma rotina de cuidados com a pele, começou a eliminar garotas para roubar sua beleza. Kieran ficou louca a ponto de fazer coisas distorcidas na busca pela beleza. Não importava se fosse tirar a pele de uma elfa, as pernas de uma garota besta ou o braço de uma arácnea. Nenhum ato era demais na busca pela perfeição. Um olhar ao redor da sala revela vários dos animais de que ela tirou partes. Todos eles submersos em galões de óleo de bebê. 300 anos de cortes e picadas fizeram muito para mudar a bruxa, e ela revela o quanto cresceu durante todo esse tempo. Sua pele começa a se dividir em lágrimas, seu corpo se transformando em uma criatura horrenda antes de atacar Selena. Dolan observa que ela deve ter fundido todas as suas vítimas em uma só. Uma magia tão pecaminosa que só poderia ser realizada por alguém que fez um pacto com o diabo. Kieran solta sua forma grotesca contra os guardas a seguir. Ela ainda acha que é bonita, então pergunta aos guardas se eles querem algumas fotos de pés. Felizmente, Selene usa seus olhos malignos para manter a bruxa em seu lugar, e os soldados sabiamente decidem que talvez seja a hora de deixar isso para os verdadeiros heróis. A luta se intensifica, enquanto a bruxa se solta do olhar de Selena e ataca. Cristina contra-ataca, invocando sua espada e cortando os dedos em forma de salsicha de Kieran. Mushroom deseja poder ser tão bonito quanto a bruxa um dia, mas Olivia lhe diz que este não é o momento para ficar impressionado. Kieran solta sua magia maligna, mas Cristina consegue segurá-la o tempo suficiente para que Dolan complete seus próprios desenhos mágicos. Onde está o sangue? Antes de liberar seu ataque supremo, Dolan faz uma pergunta contundente à bruxa. Ela está feliz? O desabafo subsequente de Kieran sobre sua perfeição e poder esmagador é o suficiente para resolver a situação. Dolan passa por um desenvolvimento de personagem, pois não tem mais medo da cultura Vok, e começa a envergonhar a bruxa. Ele declara que ela roubou os sonhos de várias pessoas, e mãos manchadas de sangue como as dela nunca poderão obter beleza. Dolan então dispara uma poderosa magia ofensiva chamada Javelina Celestial, que aniquila completamente o monstro de uma vez por todas. As garotas ficam impressionadas com nosso garoto, mas ele apenas faz a pose de herói mais sem graça de todas. Com aquele evento traumático para trás, Dolan e Selena retornam a uma vida ordinária na cidade. Selena está tentando estudar com a orientação de Dolan, mas toda leitura de livros machuca seu pequeno cérebro. Dolan a incentiva, dizendo que ela não será burra por muito mais tempo. Ela será capaz de ler e escrever na língua da nação, e ele mal pode esperar para ver o que ela criará. Cristina se junta a eles para o chá e fica impressionada com o progresso de Selena. Olivia e Portobello chegam em seguida e acham que os heróis, por ajudá-los, colocaram um fim ao mal de Kieran. Dolan acredita a Olivia por lhes ter dado o antídoto para o veneno de Kieran, porque não se pode saber quanto óleo de bebê Kieran teria usado nele se tivessem permanecido inconscientes. Gorda então entrega a eles alguns documentos. Um é um documento que permite a Selena andar ou deslizar pela cidade como quiser. O outro é um formulário de registro que permite que ela viva a vida pacífica e que sempre sonhou. Isso estava há muito tempo vindo, e Selena não poderia estar mais feliz. Ela também menciona como Gorda parece muito mais legal e como tirar o chapéu os faz parecer muito menos ridículos. O reitor anuncia que há alguém esperando para vê-los. Somos apresentados a Denzel, que acaba sendo filho da vovó Maguru. Ele tem acompanhado os eventos na vila, graças às cartas de sua mãe, e está satisfeito por finalmente conhecer a garota Lamia sobre a qual tem ouvido tanto. Ele os parabeniza por seu triunfo e se oferece para levar os dois em um passeio por Galões. Esse cara queria exibir sua cidade boba, mas não sai como ele planejou. As pessoas lá nunca tinham visto uma Lamia antes, então ficam aterrorizadas com ela. No entanto, Selena é muito experiente em lidar com suas emoções. Ela coloca um sorriso no rosto e diz que quer comprar algumas lembranças antes de partirem. À medida que o dia chega ao fim e nossos heróis se preparam para partir, Denzel e Olivia se aproximam de Dolan com uma oferta para inscrevê-lo na Academia Mágica. Eles acham que seus poderes são grandes demais para passarem despercebidos. Se ele aprender com eles, poderá expandir tanto sua mente quanto sua alma. Isso o ajudaria a defender sua casa e seus entes queridos.
Dolan diz que vai pensar a respeito, mas Selena está claramente chateada com isso. Enquanto se afastam, nosso garoto Dolan está definitivamente tentado. O Homem Cogumelo fez o seu melhor para convencer Dolan, mas no final, Dolan sabe o que quer, e uma vida pacífica na vila é tudo o que ele precisa. Cristina se pergunta o que é que Berna tem que cativa tanto Dolan. Dolan responde dizendo que sente que tem negócios inacabados em Berna que não pode abandonar. Tendo visto todas as coisas que a grande cidade tem a oferecer, Dolan pede a opinião dela sobre a escola mágica, e ela concorda com Denzel que a academia tem muito a oferecer a alguém como ele. Isso faz Dolan pensar sobre qual é o movimento certo, mas Selena não parece muito entusiasmada com a ideia de seu dragão reencarnado favorito deixá-la tão cedo. Enquanto isso, em algum lugar da floresta, um elfo desavisado espiona um exército do que parecem ser formigas monstruosas inundando a área. Dentro do portal cintilante de onde elas saem, estão figuras misteriosas. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.